Boa noite a todos. Hoje sou eu que vou estar falando e nosso tema que vamos estar expondo, falando um pouco sobre saúde mental, porque em 30 minutos só dá para falar um pouco, né? Considerando que a saúde mental engloba o nosso existir milenar como seres eternos e imortais que todos nós somos. Então, tendo em mente que somos criaturas divinas dentro dos processos evolutivos, já estagiando no mineral, vegetal, animal e agora no mineral por algum tempo, nós, através do uso do livre-arbítrio, criamos nossa saúde ou nossa doença mental. Dentro do tema de saúde mental, vamos estar trazendo alguns aspectos que possam estar dificultando a criação, o desenvolvimento da saúde mental como criaturas divinas, seres imortais e responsáveis por tudo que nós pensamos e sentimos. Nós entendemos dentro dessa visão mais holística que vamos estar falando que a saúde mental é consequência do pensar e do sentir do espírito através do seu evoluir até o presente. Então nós vamos começar com o livro intitulado Doenças ou Transtornos Espirituais, da AME de Minas Gerais, dizendo, esse livro é escrito por diferentes médicos que fazem parte dessa equipe. A visão materialista libera o indivíduo de qualquer responsabilidade espiritual e atribui as ocorrências ao fatalismo biológico e aos fatores socioeconômicos e educacionais. Mas a realidade é bem outra. As leis divinas baseadas no amor estabelecem que a mente, o pensamento, é o motor da vida, responsável por todas as suas ocorrências. Nós aqui, que também estagiamos nos modelos materialistas, nos atualizando os nossos conceitos e paradigmas, que nós não somos o corpo, nós somos espíritos imortais, que em essência somos espírito, portador de um corpo perispiritual e agora, como encarnados, nos expressando no corpo biológico. Portanto, tudo que se manifesta na nossa biologia nos remete de volta à essência, ao espírito dentro desses movimentos, ora em concordância ou discordância com as leis naturais da vida. Miramês, no livro Horizontes da Mente, prossegue: a ciência do futuro, no que diz respeito à saúde do corpo físico, estará marcada por uma radical transformação de conceitos, de ética profissional e de diretrizes no tocante aos métodos para os tratamentos. Então, na medida que vamos evoluindo, nós sabemos que todos os pensamentos em todas as áreas do conhecimento vão mudando, vão alterando, onde cada um de nós vai, inclusive os estudiosos das áreas variadas, vai também se percebendo mais e estudando mais além do corpo físico. Isso é um processo natural da evolução do conhecimento, do pensamento, dentro da nossa realidade transitória de corpos biológicos que nós nos encontramos. E ainda Miramês prossegue: surge um novo sol na psiquiatria, então sobre de saúde mental, com uma profusão de remodelações, tendo na mente a responsável direta por todas as enfermidades, o germe de todos os desequilíbrios do vaso físico. O problema fundamental, em primeiro plano, vai ser educar e depois instruir os indivíduos sobre como usar a faculdade de pensar, a maior força de todos os planos da existência. Poderíamos nos perguntar, será que já sabemos pensar? Será que já sabemos pensar de acordo com a construção da saúde mental? Porque a saúde mental repercute a saúde biológica, mas é este o objetivo nosso no caminho evolutivo. Então a primeira coisa, o primeiro plano, como mesmo o Miramês disse, vai ser educar o nosso pensar e o nosso sentir, porque os nossos pensamentos estão também enraizados nos nossos sentimentos que os vitalizam. E depois instruir-nos, todos nós, para aprender a modificar o nosso quadro cognitivo, elaborando pensamentos que condizem mais com os referenciais superiores da vida, para que vamos desenvolvendo uma consciência superior no nosso psiquismo. E isso é uma conquista gradual que cada um escolhe fazer no momento presente, porque o nosso passado, futuro, presente é construído sempre, ou reeditado sempre no momento presente que nos encontramos. Miramês prossegue dizendo: o psicólogo vai ser o médico mais interessante do futuro, pois deverá ensinar os enfermos, antes de prescrever qualquer outra coisa, a pensar.
Nós somos concordantes com esse pensamento porque sempre aprendemos e falamos que tudo começa no pensamento. Então, em vez de nos preocupar em ir no médico e querer um diagnóstico, como é muito comum a nós quando não ainda nos conhecemos, estamos muito preocupados na visão materialista do diagnóstico biológico. O que Meramê está começando a nos convidar é que nós vamos adentrar dentro de nós e começar a observar a origem dos diagnósticos biológicos que se encontram no campo espiritual. O primeiro diagnóstico não visa saber qual a doença, e sim o que o doente está fazendo, o uso de suas ideias e as reações diante dos outros, quais as tendências do enfermo e o que mais prepondera em seu coração. Nós já estamos sendo convidados a fazer uma viagem interior, de procurar o diagnóstico na alma, no espírito, que é justamente a causa de todo este quadro, que vamos então indo para dentro de nós, indo em direção a nós, no sentido mais profundo, erradicar qualquer causa que não seja de saúde mental e construir os referenciais que retratam a saúde mental. O medo em demasia reduz a vibração do energismo espiritual, retarda os centros de força e desequilibra a função glandular, que projeta veneno de todas as espécies no sistema nervoso e alcança todo o mundo celular. A ordem dada para a química do metabolismo é igualmente deturpada pelo nosso pensar, pelo nosso pensamento. Então é vital compreender essa questão. O medo, podemos nos perguntar, eu sinto muito medo, muitos medos? Então vamos aprendendo com os irmãos em humanidade que estão mais avançados que nós. Certo nível de medo faz parte do nosso processo evolutivo que nós encontramos. Quando passa da normalidade e entra no patológico, vai desestruturar o metabolismo interior pelo comando que o próprio espírito, através do seu pensar, vai dando no seu sistema como um todo. E sempre o que chega no biológico já é que foi distorcido a nível perispiritual. Então chega na nossa periferia. E agora o retorno vai se trabalhando, voltando na causa e solucionando de dentro para fora. A coragem com excesso que sai das linhas da fraternidade também é responsável por distúrbios maléficos ao organismo. E nesta sequência poderemos enumerar a maledicência, a vingança, o orgulho, a dúvida, a infidelidade, a maldade, o ciúme, etc. Tudo isso são mecanismos que nós podemos, consciente ou inconscientemente, sendo agentes que estamos perturbando-nos a nível do nosso psiquismo interior. Isso às vezes é inconsciente, considerando o nosso nível evolutivo, onde antes ou anterior a essa existência estivemos mais inconscientes do que hoje. Porém, hoje estudando e autoestudando-nos e compreendendo que nós somos os responsáveis pelo que nós nos elaboramos até aqui, isso serve de mecanismo libertador para que tudo aquilo que eu perceba em mim, que eu me condicionei, eu possa me escolher a me decondicionar, me condicionando dentro de referências que condizem com as leis de Deus. A fraternidade, por exemplo, não é algo que se fala, não é labial. Ela requer a interação emocional para que cada um de nós vai se doando para a vida ou se exercitando no treino do amor, que nós vamos ver mais pela frente. E, obviamente, todos os outros modelos ali de vingança, orgulho, tudo isso falando do nosso eu menor, que ainda não se conscientizou da grandeza divina da qual é portador e ainda não aprendeu, não se escolheu a validar, a expandir esses referenciais superiores do espírito do ser imortal. A castidade mental é obra de grande importância para a nossa supremacia espiritual, ensina Meramês, sem as sutilezas da arrogância e as manobras do orgulho. A castidade mental, ele está nos propondo uma terapêutica de reeducação mental. Então eu não penso automaticamente tudo que eu já me condicionei até aqui, mas eu passo para o processo de reajustamento, de reeducação, onde eu vou filtrando somente aquilo que me convém dentro da proposta que eu elejo.
com isso trabalhando e conquistando a saúde mental. A elegância dos pensamentos condiciona o ambiente de paz em câmbios e recâmbios de luz. Ele não está falando de elegância física, biológica. Elegância dos pensamentos é desenvolver a habilidade do refinamento mental, que é resultante da proposta de reeducação consciencial. Na medida que nós vamos reeducando, vamos elegendo pensamentos bons, pensamentos que nos elevam, pensamentos que nos equilibram a nível do nosso psiquismo. E com isso vamos adquirindo a paz. A paz é oriundo do ajustamento do psiquismo em concordância com o psiquismo divino. Os traços da afeição denunciam o que vai pelo espírito. Semblante amargurado é alma triste. Então é necessário, às vezes, nos observar nos espelhos, mesmo que não gostamos, para ver como estamos nos expressando. O que a alma, o eu profundo, está se manifestando pela fisiologia. E avançar e entender que o exercício da alegria constitui um dos esportes mais eficazes do espírito. Para isso não precisamos ir em academia, falando de esporte. Mas o esporte, de novo, é para dentro, é a academia da alma, do espírito, que vai passando por esse modelo, se modificando e alegremente vai construindo os recursos superiores da vida, gerando a saúde mental para cada um de nós. Todo o convite que nós estamos refletindo ali não tem nada a ver com a nossa fisiologia ou no externo, ele tem muito mais a ver com a nossa psicologia, com o nosso quadro interior, onde que partem os comandos da saúde mental. Eis somente um ângulo do pensamento negativo. Claro, nós estudamos no primeiro estudo a questão da negatividade, mas vamos ver o que às vezes nós não percebemos que vamos construindo através das eras com o pensamento negativo. Miramês ensina, o medo é sempre companheiro da dúvida, apaga a claridade do magnetismo, atinge os nervos, perturba o metabolismo, cansa a visão, retarda a digestão, congestiona o fígado, amarra a vitalidade dos intestinos, e em muitos casos provoca a queda dos cabelos, fazendo ainda o coração gastar energia duplicada. Nós estamos falando de pensamento negativo. Vejamos o que nós podemos estar construindo, né? Que é o desequilíbrio mental que vai estar repercutindo quando nós estamos no biológico sobre os órgãos específicos, alguns aqui mencionados, que afeta as diferentes áreas. Normalmente o pensamento negativo vai afetar a área do espírito, onde que eu estou mais debilitado, porque nós somos únicos e diferentes, então vai afetar as pessoas em níveis diferentes. Se eu estou mais frágil, vulnerável, vamos supor, na questão dos intestinos, que vai desregular mais essa questão. Então podemos ter como bússola de observação qual é minha parte, minha área do meu biológico que chama atenção nesta existência para a renovação do quadro mental, construindo ideias mais positivas. Se carregas problemas emocionais e variadas fobias, se a tua sensibilidade demonstra múltiplas alergias em teu corpo, algo está te falando que podes descobrir pela autoanálise e que deves consertar em ti mesmo. Começa a disciplinar a tua mente e a tua boca. De novo nos ensina Miramês. Tudo que sai da boca vem do coração. Tudo que está na mente também está ligado ao movimento das emoções. Então é vital que nós vamos observando, porque a fisiologia é o sinalizador, como já mencionamos, de que algo está desestruturado na nossa interioridade. Se por acaso sofremos com as questões da alergia a nível da pele, então nós sabemos que necessitamos ir na causa das questões e modificar nosso campo mental. É vital escolher, eleger-nos a termos a honra de pensar positivamente, construtivamente, dentro de pensamentos que nos elevam, que nos equilibram, porque só assim nós vamos estar desestruturando os registros já construídos pela mente em desequilíbrio, em desalinho. A síndrome do pensamento acelerado é a principal causa da crise na educação mundial,
pois atinge larga faixa da população infantil e adulta, diminuindo-lhe o nível de atenção, interesse e, consequentemente, da aprendizagem. Como estamos nós? Poderíamos nos colocar que estamos sofrendo dessa questão da síndrome do pensamento acelerado? A questão é se nós sofremos disso, observamos. Por acaso sofremos dessa síndrome por validarmos, por acatarmos pensamentos superiores felizes? Por isso que vai desestruturar. Muito comum na aprendizagem, nós vamos criando os bloqueios interiores que vão se manifestar de novo no nosso modo de ser. Então a reeducação mental, que só o espírito, só a consciência pode fazer por si, ela é vital. Então se eu noto que eu estou muito acelerado e com certeza negativo e sempre pensando e muitas vezes entrando em circuitos fechados, é necessário parar, observar, refletir e treinar-nos com exercícios de alteração de comportamento mental. O pensamento acelerado gera fadiga, estresse, irritabilidade, esquecimento, aversão à rotina e déficit de atenção. Pode perturbar o sono e até mesmo apresentar sintomas como dores musculares, dor de cabeça, gastrite e taquicardia. Pensamento acelerado, vale a pena. Nós temos tantos exercícios que nós aprendemos, a meditação, fazer o exercício de respiração adequada e, acima de tudo, educarmos-nos mentalmente. É necessário que o espírito, a consciência que está ali se movimentando de um jeito, necessita se reestruturar de outro jeito para que nós vamos nos acalmando e nos acelerando. O sono é muito importante, isso normalmente retrata já problemas, quando estamos enfrentando problemas e não sabemos lidar, ou não sabemos lidar equilibradamente, vamos nos atropelando. Então todas essas questões vão sempre nos trazer a reflexão da importância de aprender a pensar corretamente. Corretamente no sentido de nos treinarmos, repetir tantas quantas vezes for necessário, até lograrmos condicionamentos mentais superiores, para transcender a nossa inferioridade. Enfermidades fisiológicas resultantes da somatização dos transtornos psicológicos, assim como o bem-estar, alegria de viver, ou pessimismo, angústia, encontram-se íncito nos painéis do subconsciente, de onde emerge, então, para que predominem na experiência humana como saúde ou doença, felicidade ou amargura. Nós somos criaturas milenares. Nós trazemos condicionamentos muito mais inconscientes do que conscientes de quem verdadeiramente nós somos. Mas o próprio corpo biológico, para nós que estamos na matéria, nos ajuda a nos remeter para no nosso interior. Ou mesmo que não conseguimos perceber pelo biológico, vale a pena fazer a reflexão nossa do que nós pensamos e sentimos, porque todos nós estamos internados no Hospital Terra, para que nós vamos trabalhar na nossa recuperação espiritual, nos tornando médicos de nós mesmos. Muita doença psíquica que obtém da ciência dos homens as mais complexas terminologias tem sua causa profunda na falta da vivência do amor aos semelhantes. Quanto mais nós nos propomos estudar a saúde mental, é isto que nós vamos concluir quem se dispõe a estudar. Nós já transgredimos a nossa própria consciência, transgredindo a nossa própria consciência profunda, transgredindo as leis naturais da vida. E como, desde a nossa criação, nós estamos conectados com o nosso Criador, desequilibrar algo, nós estamos nos desequilibrando e desequilibrando a harmonia cósmica, a qual então é necessário começar dentro do processo evolutivo, numa outra existência, ou mesmo dentro da existência, dar-se a honra de renascer em pensamentos e sentimentos, renovando-nos ou exercitando o treino da vivência do amor, que é diferente para cada um de nós, dentro dos nossos níveis evolutivos. Mas o amor retrata uma consciência que se elege a respeitar e respeitar as leis de Deus, com isso podendo
flexibilizar-se e respeitar as criaturas daqui para frente. Isso também é possível fazer por todos aqueles que se encontram conosco a nível espiritual, porque a escolha a nível do uso do livre-arbítrio, isso pode ser tanto como encarnado quanto desencarnado. E com isso já estamos trabalhando pela nossa própria cura ou pela construção da saúde mental para nós encarnados nessa existência ou em outras existências, ou aqueles que estão prestes a reencarnar, também trabalhando e colaborando na renovação mental e emocional, já construindo corpos mais saudáveis, porque os corpos saudáveis, físicos, são a extensão do maior equilíbrio do corpo espiritual. Então, se nós não vamos trabalhar essa questão da vivência do amor, então veja o que vai acontecendo conosco. Segundo Irina Miramês, tomam uma injeção e neutralizam seu valor de cura pelos fluidos do ciúme e do egoísmo. Então, é claro, o médico que não presta, não é? A injeção não funcionou. Mas o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo? Será que o médico também está me ajudando a mostrar isso? Tomam um xarope e isolam seu poder curativo pela incompreensão e a dúvida, a falta da fraternidade. Ingerem pílulas e distraem seus elementos harmoniosos pela vingança e o ódio, como me encontro emocionalmente, em profundidade. Recebem passes e água fluidificada e desintegram seu energismo com o vírus da calúnia e com o ácido da impaciência. Então não adianta, o passe espírita não é milagre, ele é uma terapêutica complementar, onde o espírito aciona os verdadeiros recursos internos. E aí sim, quando eu vou passando pelo processo de autoevangelização, o passe espírita, a água fluidificada, serve de tratamento complementar para nós. A mente é como o chuveiro da alma. Aquilo que pensas firmemente, consciente ou inconsciente, abriríamos aqui, cairá sobre ti mesmo, de modo a te libertar ou te encarcerar, dependendo do teor dos sentimentos que o pulsionam nas tuas ideias. Então, que chuveiro que estamos acionando? Poderíamos nos perguntar. Porque nós vamos nos encharcar com as energias de tudo aquilo que nós pensamos e sentimos. Ou nós estamos nos encharcando positivamente, construtivamente, vitalizando o nosso energismo, construindo a saúde mental, ou não, vai depender da escolha do que nós nos propiciamos constantemente. Quem educa as ideias está servindo como médico de si mesmo, está tomando medicamentos bem indicados para todos os tipos de males, está vivendo mais, porque começará a sentir a própria felicidade. A educação mental é a base da nossa saúde mental, seja nessa existência, seja nas vindouras, como espíritos imortais, que todos nós somos, e também a educação mental visa e objetiva a construção da felicidade real. A melhor face da alegria é aquela que desconhece a maldade, que não faz parte da maledicência, que não é acompanhada pela vingança e que jamais tem como companhia o egoísmo. Dentro disso, nós vamos desenvolvendo a alegria real e a alegria necessária para a conquista da saúde mental. Nunca existiram curas e jamais existirão sem a participação da alegria. Alegria de viver, alegria de existir, alegria de nos produzir, de nos construir, de nos elaborar dentro de formatos mais felizes, mais saudáveis. Isso é uma disposição espiritual de uma consciência que se abraça, que se acolhe e que elege-se a transcender os seus modelos equivocados. Queres ser feliz? Ensina Miramês. Então, aprende a trabalhar pela felicidade coletiva. Porque verdadeiramente não podemos ser felizes dentro de modelos egoísticos. É necessário desenvolver o altruísmo. Queres ser bom? Labora para a bondade dos outros. Então, de novo, Miramês nos convida a flexibilizar nossas mentes e corações. Queres ser alegre? Espalhe alegria por onde passares. Mas não é a alegria periférica, é a alegria no real sentido profundo de existir, com honestidade. O amor te agrada? Então, ama tudo e todos, que a vida te retribuirá. Gostamos de ser amados?
gostamos dessa proposta espiritual, então é necessário começar a trabalhar essa questão interior para nos conquistar. Todos nós estamos dentro do mecanismo evolutivo desta aprendizagem da conquista do alto amor para poder expandir isso aos nossos seres que convivem conosco, seja nos nossos lares, seja nos nossos ambientes de trabalho, seja na nossa vida de relação, onde quer que nos encontramos. Então, não sei como começar, já estamos começando pelos estudos, porque os estudos vão nos ajudando a nos autoconhecer. O conhecimento inicial vai se integrando pela vivência dentro da consciência que se elege a ser mais feliz, a ser bom de verdade, que não é bonzinho, a ser mais alegre perante as experiências transitórias da vida, mesmo que sejam doenças que eventualmente estamos enfrentando ou ainda viemos enfrentar, porque nós não sabemos o que ainda está por vir no nosso processo evolutivo, né? Mas, acima de tudo, escolher aprender dentro das experiências. Estar doente ou não estar doente, isso é irrelevante. O que é relevante é aprender, caso nós viemos com essas experiências iluminativas, que muitas vezes nós pedimos ou imploramos para ter, para crescer. Porque dentro da visão espírita, a doença não é morte e também não é punição. É um modelo educativo de libertação consciencial, geradora de felicidade real para todos nós. Então, para finalizar, vamos trazer ou fazer das nossas as palavras de Miramês dentro da conquista da saúde mental. Se nós desejamos a cura das nossas enfermidades, congênitas ou adquiridas por falta de respeito às leis naturais que regem nossa vida, o primeiro passo é amar. O segundo é amar. E o terceiro é amar. Muita paz.